O cachorro foi a buscá-la e levou até um lugar no meio do bosque. Quando o próprio cachorro e ela mesma tiraram umas folhagens, ali estava o cadáver, já em estado inicial de putrefação, do amante com quem ela tinha vivido pecaminosamente por 9 anos. Foi nesse momento que ela recebeu uma grande graça de conversão, se transformou numa das maiores santas penitentes de toda a história. Esse é o nosso assunto de hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Seu nome era Margarida, e ela, quando tinha 7 para 8 anos, ela perdeu a mãe, ficou órfã de mãe. O pai, então, casou-se novamente, mas a madrasta a tratava muito mal. E Margarida, depois de um certo tempo, quando ela tinha 15 anos, por causa dos maus tratos da madrasta e outras coisas, ela foi procurar afeto em outros lugares. E o filho do senhor da cidade de Montepulciano, na Itália, era uma jovem muito bonita, e ele então juntou-se com ela, foram viver juntos. Ela saiu de casa, fugiu de casa, foi e juntou-se com esse rapaz que tinha prometido que ia casar-se, mas eles acabaram vivendo 9 anos em concubinato, numa relação pecaminosa. Só que ele era filho do senhor dessa cidade, era muito rico. E diz aqui um artigo da revista Catolicismo, do senhor Plínio Maria Solimeu, ele diz o seguinte: em meio ao luxo, às festas, aos passeios, Margarida reprimia sua consciência. Vamos relacionar com casos que a gente conhece, né? Que de tempos em tempos, como um aguilhão, a torturava. Ou seja, apesar dos luxos, a consciência ficava batendo. Mais tarde ela dirá: em Montepulciano eu perdi a honra, a dignidade, a paz. Perdi tudo, menos a fé. Então a fé ela conservou. Veja onde vai levar isso. E era essa fé que a aflorava e a fazia sonhar com outra vida muito diferente da que então levava. Ela vivia uma vida de pecado e era uma ocasião de escândalo para toda a cidade e para a região. Algumas vezes, por exemplo, vendo certos lugares recolhidos, ela comentava: como seria bom rezar aqui, que lugar próprio para se levar uma vida penitente e solitária. A graça, no meio daquele abismo de imoralidade em que ela vivia, a graça ia chamando, o anjo da guarda ia tentando chamá-la, atraindo para uma vida de conversão. Mas novas joias, novas festas, novas promessas abafavam, né, toda essa graça que o anjo da guarda ia inspirando nela. Então novas festas, novas riquezas, aquilo ia abafando. Agora, uma coisa interessante. Diz aqui: certa vez em que algumas damas elogiavam sua beleza, ela respondeu profeticamente, ela tinha uma espécie de premonição: não façam caso disso. Chegará o dia em que vocês me tratarão como santa e irão, com um bordão na mão, visitar meu túmulo. E é o que aconteceu, né? Mas ela, apesar disso, a paixão falava mais alto e ela vivia essa vida de pecado com esse indivíduo aí, filho do senhor de Montepulciano. E aí um dia, ela estava em casa, e o concubino, o amante, não chegava em casa, não chegava, passou um certo tempo, e um dia um cachorro veio ganindo assim, e como que puxando ela para ir numa determinada direção. Ela foi, seguiu o cachorro, entrou no meio do mato. Quando chegou lá, encontrou um monte de galhos assim, começou a tirar o cachorrinho também ali, tirando os galhos. De repente ela viu o cadáver do amante, diz aqui, apunhalado, envolto em sangue, que já começava a dar os primeiros sinais de putrefação. E aquilo foi um tal choque para ela que ela deu um grito e caiu desmaiada. Mas foi o golpe de misericórdia da providência, do anjo da guarda. A partir dali ela compreendeu a precariedade da vida humana e começou a pensar qual que deveria ser o destino eterno daquele amante que viveu com ela 9 anos em pecado e para onde que ele devia ter ido. E aquilo foi um tal golpe que ela disse: não, eu vou vender tudo, dar para os pobres e fazer uma vida de penitência. Então, dito e feito, ela foi, pegou tudo que tinha, vendeu, deu esmolas, ajudou os pobres e voltou para a casa paterna. Pediu perdão ao pai, pediu abrigo.
Acontece que a madrasta não queria ela de jeito nenhum. Mas não queria porque não queria, e o pai então decidiu não recebê-la em casa. E ela, um tanto desesperada, enfim, foi até a cidade de Cortona, onde duas nobres a receberam e ajudaram a se instalar de alguma forma, e ela se transformou numa irmã da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. E aqui uma coisa que diz interessante, que eu acho que se aplica a nós, ou a quem nós conhecemos, né? Desolada e sem saber o que fazer, antes dela ser recebida por essas nobres, sem recurso, sem residência, no auge da provação, Margarida sentou-se num tronco à beira do caminho. O demônio logo entrou em cena, tentando-a. Você tem somente 26 anos. Está no auge de sua formosura. Muitos outros pretendentes surgirão. Vamos, erga a cabeça e recomece de novo a vida de Fausto e de alegria. Engraçado que diz que ela 15 anos saiu, né, e viveu com esse sujeito, mas aqui fala 26 anos. Deve ter aqui algum problema de datas. Ela deve ter se saído, portanto, com 16 anos ou 15 anos e meio, ou aqui ela tinha 26 anos incompletos, não sei. Mas, enfim, em todo caso, ela tinha por volta de 25 anos. Muitos outros pretendentes surgirão. Vamos, erga a cabeça e recomece de novo a vida de Fausto e de alegria, diz o demônio. E ela diz, não. Já ofendi muito ao nosso Senhor, que verteu seu sangue inocente por mim. Mais vale a pena mendigar o pão do que voltar ao pecado. E aí, nesse momento, outra voz da graça se fez ouvir. Em Cortona, os filhos de São Francisco compadecer-se-ão de ti e dir-te-ão o que fazer. Então foi, como eu disse, ela foi para Cortona, e daí o nome dela, Santa Margarida de Cortona. O corpo dela está incorrupto até hoje, daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas fotos. Mas, alguns fatos interessantes. Preocupada em evitar uma recaída no pecado, veja o que ela fez. Margarida cortou a cabeleira, que tanto orgulho lhe causara, expôs o rosto ao sol para perder o seu frescor e examinava como reparar o seu escândalo. Ela tinha dado mau exemplo para toda aquela região. Passou a dormir no chão e alimentar-se apenas de ervas. Certo domingo, apareceu em Laviano, na cidade de Laviano, na hora da missa mais frequentada, com a corda no pescoço, em altas vozes, pedia perdão a seus concidadãos pelo mau exemplo que lhes dera. Outra vez em Cortona, fez-se arrastar com uma corda no pescoço pelas ruas da cidade, enquanto uma mulher gritava o que ela pedia: eis esta Margarida que perdeu tantas almas, eis esta pecadora que profanou tanto nossa cidade. Veja a profundidade da penitência desta santa. Isso, imagine, isso é o século XIII. Século XIII. Era uma sociedade que ainda, no geral, era católica e que isso impressionava muito e levava muitos a se converterem. Uma outra vez, acabrunhada pelo peso das tentações, gemia aos pés do crucifixo. E Nosso Senhor apareceu e disse: tem ânimo, minha filha, por mais violentos que sejam os esforços do demônio, isso Nosso Senhor diz a cada um de nós, né? Pois eu estou contigo no combate e sempre sairás vitoriosa. Sede fiel a todos os conselhos do seu diretor. Confia cada dia mais e mais em minha bondade. Desconfia de ti mesma e com o socorro de minha graça triunfarás do inimigo. E de fato, ela de tal maneira alcançou uma tal santidade que ela fazia muitos milagres. Chegou a ressuscitar uma criança que tinha morrido. Ela fazia muitas curas. E muita gente vinha visitá-la, tanto enquanto ela estava viva, quanto depois que ela morreu. Quanto até hoje. E o corpo dela está incorrupto, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Antes de mostrar, só queria ler um trechinho de um comentário que São João Bosco faz a respeito dela. Porque ela conversava com o anjo da guarda. Ela tinha uma união muito intensa e até sensível com o anjo da guarda, porque eles conversavam. E São João Bosco comenta o seguinte: esta santa, depois de sua maravilhosa conversão, isso é do livro O Devoto do Anjo da Guarda, de São João Bosco, conversava frequentemente com seu anjo da guarda, que lhe ensinava a rezar, a evitar os enganos do demônio, a desapegar seu coração do mundo e a consagrá-lo inteiramente ao seu celestial esposo.
Por seu lado, ela estudava todos os meios, e aqui é para nós, para mostrar a sua gratidão ao anjo benfeitor, guardando-se da menor sombra de falha que o pudesse desgostar, oferecendo-lhe de manhã e à noite alguns presentes, como mortificações, orações, e sobretudo recitando todos os dias com fervor 100 Pai Nossos em honra do anjo da guarda. Entretanto, o demônio tremia de raiva e fazia tudo o que estava ao seu alcance para a perturbar, censurando-a, ora pela multidão dos seus pecados, ora porque Deus já não lhe perdoava, ou seja, o demônio, por causa da vida pecaminosa que ela teve com aquele homem, o demônio, veja como o demônio é miserável, né? Ele tentou para aquilo, mas depois que a pessoa peca, ele tenta por desespero. Você não vale nada, você não vai ter perdão, você já não tem mais jeito. Veja como ele tenta para o pecado, depois que a gente peca, ele tenta de desespero. Então continua São João Bosco. Ora porque Deus já não lhe perdoava, o demônio dizia, né? Enfim, tudo fazia para levar à desconfiança e ao desespero. Mas sempre o bom anjo vinha repreender Margarida, fazendo-a ver que tudo não passava de artimanhas do inimigo infernal, mostrando-lhe ao mesmo tempo o caminho para sair vitoriosa. E assim ela viveu e morreu santa. E eu recomendo que a gente coloque hoje as nossas intenções para a missa desta sexta-feira, pedindo essa intenção, que Nossa Senhora nos dê mais união com o anjo da guarda, que o anjo da guarda sempre nos evite que nós caiamos no desespero, mesmo no caso que tivermos caído em pecado, e que Santa Margarida de Cortona interceda por nós nesses dois aspectos, para a penitência, para a confiança, e um terceiro aspecto, a união com o anjo da guarda. Coloque suas intenções na descrição do vídeo, o link vai encaminhar para o WhatsApp. Coloque ali suas intenções para a missa desta semana, que os sacerdotes toda semana celebram na sexta-feira, por todos aqueles que participam deste canal de alguma forma. E agora algumas fotos, algumas imagens, né? Aqui a gente vê uma representação dela, e ela com muita frequência é representada junto com um cachorrinho. É aquele cachorrinho do início da história que a buscou para ver cadáver do amante, né? No fundo era a impressão que era o anjo da guarda que guiava esse cachorro para levá-la até esse lugar. Ali então uma caveira da penitência, né? Porque ela meditava muito a respeito da morte e tudo mais, e aquilo que a fazia pensar na eternidade. Depois aqui outras, aqui a representação dela com uma escada, e em cada patamarzinho da escada, cada degrau ali tem o nome de uma virtude, mas vocês veem ali embaixo o cachorrinho puxando o manto dela, ao fundo a cidade de Cortona, novamente outra representação dela com o cachorrinho, e aqui a basílica com o nome dela, em Cortona, uma basílica lindíssima, veja como é por dentro, a maravilha que é. E ao fundo vocês veem que tem um altar, aqui um vitral dela com os instrumentos da paixão, e aqui uma foto do corpo intacto dela, ou seja, o corpo dela não sofreu putrefação, milagrosamente continua assim até hoje. Está escurecida a pele, com o tempo a pele ficou escurecida, mas não entrou em putrefação. É um milagre permanente que se pode assistir até hoje lá em Cortona, e muitos peregrinos vão visitar, né, sem ter sido feita nenhuma mumificação nem nada. Né, uma coisa incrível, e atesta a santidade da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não existe isso em nenhum outro lugar. Né, sem ser mumificado, sem utilização de produtos, estaria um corpo milagrosamente intacto, depois de mais de 700 anos. Né. Então, muito obrigado, e nos vemos amanhã, se Deus quiser.